Senhor, meus irmãos, eu sou o evangelista Fernando Moraes e você está no canal Liderança de Excelência. Já vai se inscrevendo, aciona o sininho, curte e comenta. Hoje nós vamos aprender sobre o perfil do obreiro. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2 diz assim: É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Vamos começar com a primeira palavra, que é irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não tem nada a ser repreendida. Ou seja, aquela pessoa que procura fazer tudo que é certo, tudo que é correto. E as pessoas até buscam algo de errado nele, mas não conseguem encontrar. Como aconteceu com Jesus. Os fariseus não conseguiram encontrar algo para pegar Jesus em contradição, então eles inventaram algo para condenar Jesus. Essa foi a única maneira de crucificá-lo, porque Jesus ele era irrepreensível. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ser como Jesus. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo se esforçava para ser irrepreensível, não ter uma má conduta, não ter algo que seja repreensível, algo que possa dar culpa a ele. Errar, todos nós vamos errar, mas quando nós nos mantemos num erro, nós nos tornamos pessoas repreensíveis. E as pessoas começam a falar da gente, começam a dizer que ele que é o líder está cometendo tal infração, tal ato. Então tudo que causa algum tipo de escândalo, nós temos que nos afastar, porque nós devemos ser irrepreensíveis. Um exemplo. A segunda palavra é marido, a segunda característica é marido de uma só mulher. Eu estava lendo os comentários das Bíblias e disseram que o bispo não pode ter mais de um casamento. Por exemplo, me casei, me divorciei e casei de novo. Então isso não é permitido para um bispo, para um pastor, para um líder que quer ter uma vida exemplar diante das ovelhas, diante do próprio Deus. Então tem que ser marido de uma só mulher. Também nos comentários disse que deve ser um líder que é fiel à sua esposa, ou seja, tem uma esposa, mas fica com outras. Então ele não está apto para ser um pastor. Por isso que temos muitos falsos profetas, muitas pessoas dando mau testemunho aí, porque eles não se enquadraram na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Então, para ser pastor, nós temos que nos enquadrar em tudo isso que nós estamos lendo aqui. A terceira palavra é sóbrio. O que é a pessoa sóbria? Aquela pessoa que é equilibrada. Uma pessoa bêbada não consegue andar em linha reta, ela ou se desvia para a esquerda ou para a direita. Então nós temos aí uma pessoa que se desvia para a esquerda do pecado ou para a direita da religiosidade. Então nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida espiritual. Ou seja, você não tem que achar que tudo é o diabo. O diabo caiu meu celular, foi o diabo que derrubou. Senão você está sem sobriedade. Ou você ser cético demais. Tudo tem que ser racional para você. Então você não está sendo um justo que é guiado pela fé. Então nós temos que ter um equilíbrio na nossa fé, fazer um diagnóstico. Por exemplo, eu estou doente, então eu vou no médico, fui todos os médicos não conseguiram descobrir, então eu logo vou entender que é algo espiritual, porque se os médicos não acharam nenhuma enfermidade no meu corpo e eu estou doente, então eu vou entender que é espiritual. Então nós temos aí uma prudência, uma sobriedade, um equilíbrio na vida espiritual. Temos também que ter sobriedade nas nossas emoções. Às vezes nós estamos com nossos amigos, acabamos perdendo a sobriedade na brincadeira, na alegria, e passamos a falar mal um do outro, começamos com brincadeira pesada, e esquecemos que temos que ser sóbrios nas nossas emoções. Outra emoção que nos deixa falta de sobriedade, de equilíbrio, é quando a pessoa está apaixonada. Ela começa a deixar as coisas de Deus de lado e só pensa no namoradinho ou na namoradinha. Por isso que é importante o líder ter uma vida espiritual equilibrada, suas emoções equilibradas. E também com relação a sentimentos negativos, nós temos que ser equilibrados, porque tem pessoas que se abalam e se acomodam numa tristeza, quase que virando uma depressão. Nós temos que entender que a nossa vida não é fácil, nossa vida não é de brincadeira, nós estamos no caminho estreito e haverá momentos que nós vamos passar por tribulações difíceis, grandes. E nós não podemos nos entregar a tristeza, sentimento de tristeza, de amargura.
Nós temos que nos entregar ao sentimento da fé, nos entregar a fé em Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. A quarta palavra é prudente. Prudente é aquela pessoa que pensa antes de falar, pensa antes de tomar uma decisão, pensa antes de fazer algo. Porque ele sabe que todas as suas atitudes terão um resultado, todas as suas palavras terão uma consequência. Então nós temos que ser prudentes ao tomar uma decisão, a falar algo. Não temos que acreditar logo em qualquer pessoa, porque às vezes a pessoa pode estar mentindo para você. Então você tem que ser prudente, tem que pensar bem e não agir por emoção. Não agir pelo que os olhos veem, sim com a sabedoria da palavra de Deus. Ser prudente, analisar conforme a palavra do Senhor. A próxima palavra é respeitável. Uma pessoa respeitável é aquela pessoa que é olhada com atenção, com admiração. Ou seja, tem pessoas que a gente olha que é líder, que é pastor, mas a gente não respeita ele porque ele não entende Bíblia, ele fala muita besteira, não tem domínio próprio, não tem equilíbrio nas emoções, então você perde a credibilidade. Então se você não for uma pessoa respeitável, o que é uma pessoa respeitável? É uma pessoa que você olha para ela e você vê Cristo nela, você respeita ela, porque ela não é uma pessoa que está ali no púlpito para ganhar aplauso, não é uma pessoa que está ali para ganhar elogios, ela está ali para simplesmente divulgar a palavra do Senhor. Então é uma pessoa respeitável, uma pessoa que tem uma boa conduta, tem uma coerência com o que ela fala, suas ações comprovam as suas palavras. Hospitaleiro. Você tem que saber receber as pessoas na igreja, na sua casa, ser uma pessoa educada, amável, gentil. Entender que a pessoa que está chegando em um local novo, ela está ali com medo, está com vergonha, então você precisa receber ela com alegria, com amor, com empatia, para que ela se sinta à vontade e possa se integrar no corpo de Cristo, ou na sua residência, ou no seu trabalho, na sua faculdade. Temos que ser hospitaleiros em todos os lugares para mostrar que nós somos um povo diferenciado. Apto para ensinar. Se você não participa dos ensinos da sua igreja, da EBD, da escola de líder, do discipulado que você tem na sua igreja, você não tem uma certa moral para ensinar, para dizer para uma ovelha, dizer que ela tem que participar dos estudos da sua igreja. Por isso que você tem que passar por todos eles, para você ter experiência, para poder ensinar as pessoas no caminho certo. Você tem que estudar a Bíblia todos os dias na sua casa, ter um momento para estudar a palavra do Senhor, para poder ensinar outras pessoas a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus. Que Deus abençoe, que nós vamos crescer na graça e no conhecimento da nossa palavra, que é a palavra viva do Senhor Jesus Cristo. Amém.